aí, gente? Espero que todo mundo esteja bem aí, né? No meio da pandemia, a gente aprendendo R, se conhecendo aí. Inclusive, eu quero, na verdade, dar uma dica enquanto a gente espera um pouquinho para a galera conseguir chegar e abrir o Zoom e tudo mais, que é o seguinte: sigam também outros perfis, enfim, paileiros e tudo, mas o que eu tenho acompanhado mais é perfis de airladies, assim, de outros lugares do mundo, também do Brasil. O Arladies BH tá com um canal no YouTube. Elas fizeram um evento agora no sábado passado, se não me engano, com R básico. No próximo vai ser R intermediário, no outro vai ser R avançado. E elas estão salvando os vídeos e colocando no YouTube. Então, se vocês forem no perfil do Instagram delas, alguma coisa assim, vocês conseguem achar todos os links lá. O Aleris Miami está com eventos também online. Todas as células do mundo estão com eventos online ou começando a fazer eventos online, tipo a gente hoje, nosso primeiro evento online. Espero que dê tudo certo. Então, fica aí a dica para vocês seguir outros perfis também, não só o nosso. Tem vários perfis muito ativos fazendo eventos online muito legais. Sábado, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu assisti o meetup do Arley São Paulo e foi sobre SQL com R. Cara, eu adorei, aprendi muito. E online, sabe? Eu sempre quis ir no meetup do Arley São Paulo, só que eu moro aqui no Rio, né? Enfim. Então foi ótimo. Eu recomendo muito que vocês sigam esses perfis todos. Animada. Gente, já temos 24 convidadas no total. Que bom. Tá, então vamos começar então nosso meetup de hoje. Desculpem um pouquinho o atraso, algumas pessoas conseguiram receber o link, enfim, aqui estamos. Então, primeiro, eu quero que todo mundo se sinta muito bem-vindo, muito à vontade. Esse é o nosso primeiro meetup online, porque, como eu já falei, por causa da pandemia, né, a gente, então, não está conseguindo fazer os meetups presenciais. E eu vou falar de novo algumas coisas que eu falei mais cedo, só para quem chegou agora e tal, tá? Então, a gente tem os combinados. E aí a gente queria pedir a colaboração de vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira falar, pode usar o chat. O chat não sei se aparece igual para vocês, mas o chat está aqui. A gente tem monitoras tomando conta do chat para ajudar vocês com alguma dúvida, alguma coisa. No final, a Sara, nossa palestrante do Dia Maravilhosa, vai abrir para perguntas, então pode ficar tranquilas. E é isso. Então, bem-vindos, bem-vindas. Nós somos o Arleiris Rio e essas somos nós. No sentido horário, deixa eu ver se vocês estão vendo o meu cor do laser aqui, vermelho. Assim. No sentido horário, começando da primeira pessoa do centro, somos então a Clemência, eu aqui de óculos, aí com o cachorrinho a Sara, nossa palestrante maravilhosa do dia, ali embaixo a Noelle, e do lado da Sara temos a Beatriz, e do lado da Clemência, assim, no alto de Toquinha, temos a Andréia, maravilhosa também, todas muito incríveis. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou falar um pouquinho do Arleide bem rapidinho mesmo, só para a gente se ambientar um pouco. Então, o Arleides surgiu com a missão de aumentar a diversidade de gênero na comunidade de programação R. Então, a gente quer ter um ambiente agradável, acolhedor, onde você se sinta muito à vontade para fazer pergunta, para participar, para fazer palestra também. E a gente quer aprender, a gente quer ensinar, a gente quer agregar e a gente quer acolher também todo mundo que queira trocar com a gente. A gente tem um recorte para priorizar as vagas para aumentar a diversidade de gênero, então. Então é isso, gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes. Todo mundo aqui é super
bem-vindo. Então, sobre nós, bem rapidinho a nossa história. A Gabriela de Queiroz, que inclusive se formou em estatística na UERJ, aqui no Rio, né? Ela fundou a Ladies em 2012, lá em São Francisco, na Califórnia. E aqui no Brasil, a Celina fundou a Ladies Rio em 2017. Pelo que me consta, foi o primeiro capítulo do Brasil e seria o primeiro capítulo da América Latina se não fosse o Ladies Buenos Aires, que já existia nessa época. O Ladies hoje, como comunidade global, já tem mais de 65 mil participantes nos grupos de meetup e está em mais de 180 cidades. A gente realmente está dominando o mundo. E hoje é um dia histórico porque será o nosso primeiro meetup online no caso, o Ladies Rio. #Today's the day. Então, aqui para vocês verem como realmente a gente está dominando o mundo. Se vocês quiserem ver esse gráfico aqui, esse dashboard, ele é muito legal. Ele é totalmente interativo, tem os gráficos super legais mais para baixo. E o link é esse daqui. Vocês podem acessar, é super legal, recomendo. E aqui são só os capítulos ativos, né? Então, você vê que tem bastante coisa mesmo. E vou falar rapidinho do nosso código de conduta. O nosso código de conduta, que foi aquele que vocês deram ok e concordaram, que leram, quando entraram no nosso grupo do Meetup, é para garantir um ambiente seguro, acolhedor e livre de assédio para todas as pessoas que quiserem participar. Se você sentir que está sofrendo assédio de alguma maneira, de algum participante, de alguma participante, vocês, por favor, entrem em contato com a gente vai tentar agir o mais rápido possível. Esses links aqui de denúncia, o primeiro é do Ladies Global, e esses dois últimos aqui, e-mails, são nosso aqui do Ladies Rio. Vocês podem entrar em contato com a gente, podem mandar mensagem, podem entrar em contato via rede social. A gente está disponível para ajudar vocês se alguma coisa assim aconteça. A gente espera que não. Tudo bem? E aqui, então, os nossos patrocinadores. Muito obrigada, RStudio, muito obrigada, RConsortium, pela ajuda que vocês dão para a gente, de patrocínio de coffee, dos meetups presenciais, tudo. E é isso, gente. Participem, sigam as nossas redes sociais. Aqui tem nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, nossos e-mails. Vem todo mundo, gente. A gente é R-Cat Ladies, a gente é R-Dog Ladies, a gente é R-Chicken Ladies. A gente quer todo mundo. Se você quer dar alguma palestra, mas não tem muita certeza, não sabe muito, ou então está insegura, não sabe montar PowerPoint e tudo mais, vem que a gente ajuda a treinar. E é isso, vem todo mundo. Fiquem agora com a maravilhosa palestra da Sara sobre trabalhos reprodutíveis de mulher com Git. Vou interromper aqui meu compartilhamento, tá, gente? Beleza. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Pri, pela apresentação. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Então, boa noite, bem-vindas todas. Eu vou falar hoje de trabalhos reprodutíveis com R, Git. Tem muito assunto aqui, e para quem não está muito familiarizado, nem com R, nem com Git, assim, só a ideia é pensar na reprodutibilidade, como a gente pode trabalhar com reprodutibilidade no R. Então, eu sou a Sara, eu vou começar só me apresentando. Eu sou bióloga de formação e na biologia é muito comum a gente usar R, então desde o meu mestrado em 2009 eu comecei a usar o R e hoje em dia eu tenho trabalhado mais com questões de fluxo de trabalho e reprodutibilidade em ecologia. Tenho uma formação em ecologia assim bastante voltada para modelagem estatística e estudos de biodiversidade, mas nesse momento o nosso grupo de trabalho, eu sou pós-doutoranda no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a gente tem trabalhado muito com o tema mesmo de reprodutibilidade.
E aí, nesse contexto, a gente fez um pacote de R que se chama Modler, que é liderado pela Andrea, que está aqui também. A Andrea é uma das organizadoras da R Davis Hill, que é um pacote para fazer uma tarefa específica, um tipo de modelagem específico, que é a modelagem de nicho ecológico. E, assim, por trás desse pacote tem a filosofia de ter fluxos de trabalho reprodutíveis, ter um trabalho organizado, autocontido, modular. Então, é isso que a gente tem desenvolvido. A gente criou também um laboratório nosso, que é o nosso laboratório imaginário de biodiversidade, informática da biodiversidade e reprodutibilidade em ecologia livre. E uma das coisas que a gente fez esse ano, a gente tem um curso que a gente ensina R, Git e muitas coisas na pós-graduação de botânica do Jardim Botânico. O desse ano já foi, mas enfim, a gente espera continuar com esse curso. O material dele está todo online, eu vou compartilhar aqui também. E a gente fez um pacote para fazer raspagem dos dados de Covid no Brasil. A gente começou com isso em março, logo no começo da quarentena, e esse pacote está no ar no GitHub, e a gente vai usar ele para fazer um exemplo de um fluxo de trabalho reprodutível. A gente se envolveu também no Observatório Covid Brasil. O Observatório é uma iniciativa muito legal, é interdisciplinar, tem pesquisadores do Brasil inteiro e de fora também, tentando produzir informação de qualidade sobre a epidemia no Brasil. Tem muito trabalho com dados de São Paulo, do município de São Paulo do estado, mas tem dados para o Brasil inteiro e tem muito material de qualidade técnica muito grande. Eu vou mostrar um pouquinho do trabalho do observatório que eu tenho participado. E, enfim, a gente está aqui como R-Ladies Hill, tentando construir esses espaços e promover diversidade e construir essa comunidade. Então, nesse momento, a gente está construindo isso virtualmente. Então, a gente sabe que tem gente de vários territórios diferentes e a gente espera que, para quem está no Rio, a gente consiga se engajar e se aproximar e construir isso ao longo do tempo. Então, hoje eu vou falar um pouco de reprodutibilidade, por que reprodutibilidade, como a gente pode usar o R de forma reprodutível. Eu vou tentar convencer vocês a aprenderem um pouco menos de Git e verem as maravilhas que pode ser usar o Git para trabalhar com fluxos de trabalho reprodutíveis. E eu vou mostrar um exemplo de fluxo reprodutível com o nosso pacote. Só dizer uma coisa, a gente tem 2 chats nessa sala, né? A gente tem o chat e tem um outro que é específico, que é question and answer. Então, para quem tiver pergunta, por favor, colocar nesse chat de perguntas que as meninas que estão na monitoria podem me repassar. Eu vou tentar acompanhar, mas, enfim, no final a gente vai ter tempo para perguntar. Então, por que reprodutibilidade? Assim, tem o princípio por trás da reprodutibilidade é transparência, e isso tem a ver com o trabalho que a gente faz em comunidade, não só no ambiente acadêmico-científico, mas também em empresas ou outros grupos que a gente trabalha. Mas tem um motivo também que pode ser puramente egoísta, esse já vale a pena, que é por você mesma no futuro. Que a gente começa a programar e se a gente volta num código de anos atrás, a gente se perde. Então, se isso não está bem documentado, e se isso depende de caminhos que não existem mais, isso deixa de ser reprodutível. Então, por você no futuro, por colegas, uma das questões importantes em reprodutibilidade é a gente garantir que os resultados estejam transparentes, que possam ser revisados por pares, e ter a garantia que o que a gente fez está correto, permitir que outras pessoas usem os métodos e os resultados. E aqui é uma tirinha que é uma história que acho que muita gente já passou, e que você tem uma tarefa e alguém fala, não, mas já tem um código que faz isso. E se esse código não está documentado, não tem instruções, se não tem os arquivos que foram usados para fazer uma análise com aquele código, isso não serve para quase nada. Então, a gente usar ferramentas de script não garante que a gente consiga ter um fluxo de trabalho reprodutível, a gente precisa de mais, né? Isso é doloroso e é triste, e a gente sofre a gente mesmo. E com o nosso próprio trabalho, e quando a gente tenta fazer isso a partir de outros. Então, o que a gente precisa para conseguir garantir a reprodutibilidade? A primeira coisa é priorizar ferramentas baseadas em scripts como o R,
mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? Uma coisa que pode estar muito a nosso favor são os sistemas de controle de versão, como o Git, que isso permite a gente acompanhar o histórico ao longo do tempo. O que é essencial é documentar bem todos os passos e decisões, porque os scripts por si só, se a gente lê um script numa linguagem que a gente conhece, a gente consegue entender, mas isso sozinho também não garante. Então, a gente precisa documentar bem todos os passos e decisões e se preocupar com, na hora de mostrar, não mostrar só o resultado final, mas os protocolos e os códigos também. E fomentar a revisão pelos pares. Isso é uma coisa que é muito interessante, isso tá por trás da própria filosofia do R, de muitos softwares de código aberto, que ele tem código aberto, livre e aberto à contribuição, desde que seguindo toda uma série de regras e princípios. Mas isso está muito sujeito à prova, já foi muito provado, muito testado, então é, ser transparente garante que isso tem qualidade. E por que R? Bom, a gente está aqui no R-Lands Rio, a gente usa R porque a gente está familiar, porque a gente gosta, porque é uma ferramenta super poderosa. Como eu já falei, o script ele é essencial para que a gente tenha reprodutibilidade, mas também não garante. A gente usa R porque é código aberto, livre e sem custo. É acessível e, assim, para quem está começando, dizer que é acessível pode parecer estranho, mas comparado a outras linguagens de programação é acessível e acho que é uma boa porta de entrada. Assim, eu vejo isso muito na comunidade de biólogos, por exemplo, biólogas, que a partir do R você consegue aprender outras linguagens de programação. É muito comum na biologia, como eu já falei, mas também tem sido muito usado para a ciência de dados de modo geral e diversas áreas, inclusive áreas física, matemática, sociologia, enfim, tem um potencial muito grande. E por que Git? Assim, quando a gente está trabalhando com código ou com qualquer tipo de arquivo, na verdade, né, de texto básico, é muito comum a gente ter a versão 1, a versão 2, a versão final, a versão final, agora vai. E a gente acaba criando muitos arquivos e não consegue mapear o histórico. Com o Git, o que a gente faz é um único arquivo, é o seu código 1. Quer dizer, código 1 é um péssimo nome, mas enfim, você não precisa modificar o nome do arquivo porque você acompanha o histórico de mudanças daquele arquivo. Então, você consegue usar o controle de versão, o que permite acompanhar o histórico do desenvolvimento, facilita o trabalho colaborativo e o compartilhamento de todas as etapas do trabalho. A gente vê essa experiência com o nosso pacote Corona BR, ele está no GitHub, ele não está no CRAN, e por estar no GitHub, por estar o código aberto, apareceram várias pessoas que a gente nem conhecia, que falaram, olha, tal coisa, o Ministério da Saúde vive mudando o caminho dos arquivos, então o Ministério da Saúde mudou, agora é tal coisa. Então, assim, as pessoas estão rápidas, estão ligadas e são super colaborativas, então tem uma parte muito legal de ter disponível o trabalho que a gente faz e receber feedback. E como que a gente pode usar o R de uma forma reprodutível? Eu vou começar falando de estrutura de pastas. Pode parecer besta, mas assim, nomes e caminhos são essenciais para o trabalho reprodutível. E a gente tem que garantir nomes que sejam legíveis para a gente e para o computador, então é super importante evitar acento, espaço, qualquer caractere especial específico de uma outra língua. E aqui eu estou mostrando uma estrutura de pastas, que é a estrutura de pastas que está no exemplo. Esse repositório está online no GitHub, tem um link aqui na apresentação, tudo isso vai estar disponível também para vocês. Pensar nessa estrutura é essencial, porque quando a gente trabalha, assim, cada projeto de análise deve ter uma pasta. Então, isso aqui é uma pasta do meu projeto de análise de hoje, tá? Então, aqui tem o código, eu tenho uma pasta de código onde eu tenho o quê? Scripts em R. Isso pode ter outros nomes, mas o que importa aqui é a consistência. Cada subpasta tem uma única função e isso é muito claro. E aí eu tenho uma pasta de dados onde eu armazeno o que for dado bruto. Eu tenho uma pasta de output, que é aqui onde eu estou guardando tudo que foi gerado numa pasta da minha pasta de códigos. Figuras é um tipo também de output, mas eu estou separando isso porque, enfim, isso facilita o trabalho em alguns níveis. Você garante que no output vai ter só arquivos CSV ou arquivos de texto, por exemplo. No Docs eu vou ter figuras. Aqui eu tenho um arquivo
.rproj. Isso é um projeto de RStudio e eu vou mostrar como a gente pode fazer um projeto de RStudio é, para a gente trabalhar. E o projeto de RStudio vai ajudar a gente a gente usa ele para dizer que o caminho para o R trabalhar é onde está o nosso projeto de RStudio. Então, a gente, vou falar mais para frente, mas a gente vai trabalhar com o caminho de RStudio e isso vai definir o caminho, o diretório de trabalho onde o R está. Aqui eu já coloquei um arquivo git ignore, isso é específico para o Git. Quando a gente tem um repositório Git, a gente faz controle de versão. Nem tudo que a gente gera no nosso de output ou de resultado, enfim, eu vou fazer controle de versão, porque ele serve para controlar a versão de arquivos de texto. E aí eu tenho um arquivo, que é um arquivo que é oculto, né? Ele não tem nome, tem só extensão, e é onde eu vou dizer nomes de arquivos específicos ou nomes de pastas para serem ignoradas no controle de versão. E aqui tem um README. Eu demorei bastante assim para começar a olhar para os READMEs, apesar de estar em caixa alta, me leia, né? Aqui é onde a gente coloca a documentação. Então, é super importante para pensar em reprodutibilidade, em documentar bem todo o processo. E não só escrever, né? Então, a primeira coisa é a gente começar a ter o hábito de ler os READMEs de outros projetos. E o segundo passo é a gente começar a criar para documentar. Então, leia e escreva sempre que possível. Quando a gente usa o projeto de RStudio, a gente pode esquecer o 7WD. Assim, para quem já abriu R, já trabalhou com R, muitas vezes a primeira coisa que a gente aprende é que a gente precisa definir o diretório de trabalho. Isso está correto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o R entender onde ele vai trabalhar e onde ele vai ler arquivos e onde ele vai exportar arquivos. Mas a gente não deve fazer isso com 7WD. Errado não é, mas não é reprodutível, né? Você pode até dizer, mas eu deixo comentado o meu caminho, assim, Sara, Dropbox, meu pós-doc, Jardim Botânico, meu projeto, blá. Eu posso deixar isso comentado e alguém vai lá e coloca o seu outro caminho. Isso continua não sendo reprodutível e eu não tenho a garantia de que todo mundo tenha a mesma estrutura. Enfim, se eu tenho uma estrutura de pastas clara e eu garanto que todo mundo do projeto tem essa estrutura, isso fica muito mais fácil. E aqui eu apresento a vocês a Jenny Bryan, que é essa mulher, ela trabalha no RStudio, ela é uma super programadora, ela está muito envolvida em diversos pacotes de R e ela tem muito material de como trabalhar com fluxos de trabalho reprodutíveis. E ela deu uma palestra uma vez que tinham 2 slides com essas duas mensagens e foi muito polêmico. Mas aqui é para mostrar que a gente não precisa do 7WD. Se você usar o 7WD, a Jenny Bryan vai entrar na sua sala e vai botar fogo no seu computador. E outra coisa que a gente não precisa é esse comando rmlist, ls, ele lista todos os objetos da sua área de trabalho e remove eles. A gente não precisa fazer isso por quê? Porque, primeiro, a gente não precisa de objetos de R. Isso, assim, faz muito pouco sentido guardar objeto de R, salvo raras exceções em que a gente tem objetos complexos que demoraram muito tempo e, às vezes, salvar o objeto de R pode ser bom. Mas o que você faz, na verdade, é exportar esse objeto de R para um diretório de outputs, por exemplo. Você não vai usar nunca o seu diretório, o seu working space que você já usou numa outra hora. Isso, assim, muitas vezes a gente cria objetos que se chama dados, cria um vetor que se chama A. Se você já tem um dado, já tem um A de outra coisa, isso vai dar problema. A gente precisa estar com a área de trabalho limpa, mas a gente não vai fazer isso removendo, varrendo isso. A gente vai fazer isso com o projeto de RStudio, abrindo o projeto de RStudio no projeto correto, e aí você não precisa de histórico, você não vai salvar mais seu histórico, você não vai ver o histórico quando você abre, e você pode seguir sem essas ferramentas. Então, muitas vezes a gente acha que a gente precisa disso para começar. Não, a gente não precisa disso, a gente precisa de um projeto de RStudio. Então, o que é legal é que o projeto de trabalho ele vai definir o seu diretório de trabalho. Aqui é a carinha do repositório que eu criei, que tem o link aqui na apresentação. Então, é aquela estrutura de pastas que eu estava mostrando. Aqui, eu gosto de fazer isso, de colocar esse é o README.
de explicar o que é isso, coloco a estrutura de pastas aqui, para quem, né, enfim, for pegar isso, saber o que tem em cada coisa. E aqui é o que eu tô vendo mesmo, né? Eu vou ter as minhas pastas, os meus arquivos, e aqui eu tenho o meu projeto de RStudio. Por eu ter esse projeto de RStudio, ele já sabe que o diretório que eu tô é essa pasta, que é esse meu projeto R, Git, Repo. E aqui eu tenho o meu projeto de RStudio, então aqui eu sei que o meu projeto de RStudio tá existente, está aberto. Se eu quiser criar um projeto de RStudio, é nesse botão que eu vou clicar. E se vocês tiverem o Git instalado no computador de vocês, essa aba Git aparece e o seu projeto for um repositório Git, você vai ter essa aba Git, vai conseguir ter uma interface gráfica para trabalhar com Git, o que ajuda bastante também. Então, como que a gente pode... Primeiro, o que é o Git? Vamos, né, enfim, perder o medo de Git. O Git é um sistema de controle de versão, que ele vai registrar mudanças ao longo do tempo. O que é muito legal é que você pode voltar atrás se tem um erro. Então, assim, você tem todo o histórico. Você fez um monte de mudança no seu código, aí não está mais funcionando, mas você sabe, não. Eu sei, eu tenho registrado o momento em que o meu código estava funcionando. Então, eu posso voltar naquela posição e ter o código funcionando de novo. A gente nunca perde trabalho. Ele entende a diferença entre uma versão e outra do mesmo arquivo e tem ferramentas, aplicativos de diff, né, que você coloca o mesmo arquivo em tempos diferentes e você consegue ver exatamente o que mudou. Eu vou mostrar uma forma bem simples de fazer isso também pelo RStudio. E ele facilita a colaboração, né, todo esse processo de compartilhar as análises, trabalhar em equipe. Se você trabalha muito sozinho, você também pode se beneficiar sozinha, você pode se beneficiar com o Git, com você ao longo do tempo, né? A gente muda sempre e aí se a gente acompanhar as mudanças, é ótimo. Uma coisa que é importante, que tem muita confusão, e acho que é equivalente à confusão que existe entre R e RStudio, né? R é a ferramenta e o RStudio é a interface gráfica. O Git ele é o sistema de controle de versão e existem plataformas, hospedagem web para a gente fazer controle de versão. E a gente tem o GitHub, GitLab e Bitbucket. O GitHub é o mais comum. Eu coloquei as coisas no GitHub para facilitar, mais familiar, mas assim, a gente gosta bastante de usar o GitLab também. Ele tem um espaço maior para os repositórios. E é onde fica o nosso remoto. Então, assim, quando a gente tem o controle de versão, a gente vai ter uma cópia local no nosso computador e vai ter uma cópia na rede, né? Essa cópia na rede vai estar em algum desses serviços. A gente vai controlar arquivos de texto. Então, assim, o controle de versão ele é para arquivos de puramente texto. Então, TXT, CSV, arquivos MD, que são os markdowns, arquivo de R, arquivo de LaTeX, arquivo de R, markdown. Vocês vão ver que no repositório eu coloquei figuras, por exemplo. Uma figura PNG, eu não estou controlando a versão, mas eu estou colocando ela disponível no GitHub para facilitar o compartilhamento. Mas eu não precisaria porque eu tenho os códigos que a geram. Tá? Eu coloquei só porque, às vezes, a gente quer ter uma figura, mas a gente não está fazendo controle de versão nela. E a gente decide quais arquivos incluir. E ele serve localmente e a gente consegue, assim, mesmo offline, você consegue ir marcando os estágios do seu desenvolvimento. A gente vai precisar da rede quando você for ou atualizar o seu local em relação ao seu remoto ou mandar mudanças que você fez no seu local para o seu remoto, aí precisa da rede. Mas a gente consegue trabalhar avançando no código e marcando os passos de avanço offline também. E a gente vai sempre se comunicar com os servidores remotos que servem de backup, e aqui backup no sentido de armazenar o código e o histórico. Isso não é um Dropbox, não é um Google Drive, então assim, não é um local onde a gente continua precisando ter um backup, né, para nossas coisas. O que está no Git é para controle de versão e acompanhamento do histórico. E para distribuir também. Então, para distribuição, o GitHub é muito legal. Então, assim, a gente acaba, depois que você fica mais familiarizado, até, assim, acompanhar o desenvolvimento de pacotes que você usa muito pelo próprio GitHub. Então, assim, tem uma série de coisas que são possíveis. Quando a gente está trabalhando com o Git, a gente trabalha basicamente em 4 estados, né? Então, assim, a gente trabalha, a gente guarda as mudanças, e aí a gente salva uma versão e manda as versões para o remoto. É esse o fluxo. É o mesmo fluxo, só que a gente está acostumado, mas agora a gente vai marcar isso, né?
Então, o nosso diretório, o estado do nosso diretório de trabalho é quando a gente adiciona um arquivo novo ou modifica algum arquivo. Aí tem o que dentro do Git se chama de staging area, que é onde a gente vai adicionar ou arquivos novos ou mudanças que a gente já fez em algum arquivo já existente. E commit, aqui assim, a gente vai falar muito de commit, de commitar, hoje foi um dia ótimo porque eu terminei e comitei o meu avanço. Então, assim, vira um verbo que a gente começa a conjugar e é o momento que o commit ele é um reloginho, é uma marcação do nosso estágio de mudança. Então, você pode adicionar várias mudanças e fazer um commit, por exemplo, eu criei um código agora que exporta uma figura e aí no meu commit vai o código e a figura, por exemplo. E o push é o momento que a gente manda o que a gente tem no local para o nosso remoto. E aí tem diversas formas de trabalhar. Você pode fazer, adicionar mais de um arquivo no mesmo commit, porque o commit é o nosso reloginho, é o nosso marcador. Ou você pode fazer vários commits, a gente gosta de trabalhar bastante assim em passos pequenos, né? Acho que isso também assim, serve para várias situações, que às vezes se a gente trabalhar de pequenos passos, isso funciona bem. Então, você pode fazer vários commits para um mesmo arquivo, para arquivos diferentes. E aí, depois você faz... O push é um único só, né? Mas você pode fazer um arquivo, um commit, vários arquivos, um commit, como quisesse. Assim. Isso também são coisas que cada um vai descobrindo como prefere trabalhar. No Git, permite que se você está trabalhando numa equipe grande, fazendo desenvolvimento, você tenha ramificações. Eu não vou entrar no assunto de ramificação, porque eu acho que é bastante denso, mas assim, tem várias maneiras de trabalhar com Git. Um fluxo sem ramificação é toda vez que a gente cria um repositório, a gente tem um master, e ele sempre vai chamar master, e ele precisa existir. Se a gente cria ramificações, a gente pode dar outros nomes. E aqui, as bolinhas em roxo, elas são os estágios dos nossos commits. Então, eu adicionei um arquivo, é uma bolinha. Eu fui lá e modifiquei o meu arquivo, é a segunda bolinha. O meu arquivo agora, ele exporta uma figura e aí eu subi a figura, a modificação do arquivo e a figura, esse é o meu próximo estágio. Eu criei um relatório em Markdown, esse é o meu próximo estágio. E por aí vai. Então, a gente começa a aprender a olhar para os passos em relação aos commits e são esses commits que vão ficar marcados no tempo. E aí aqui tem um pupurri, assim, dos comandos básicos que a gente precisa usar. Quando a gente usa Git, a gente vai precisar de um terminal de bash, né? Se você trabalha com Windows, ao instalar Git, você consegue ter um terminal de bash no seu computador. Se você estiver trabalhando com RStudio, é possível fazer uma integração e usar assim, a interface do RStudio, que acho que funciona bem legal. Mas, de qualquer maneira, o procedimento é o mesmo. Então, assim, quando a gente vai começar, a gente pode iniciar um repositório, tanto a partir do remoto ou localmente, e aí isso são formas diferentes de fazer. Se você está pegando algum repositório que já existe no remoto, você começa com um git clone, por exemplo, e aí você clona um repositório já existente para o seu computador. Git status é um comando que é super útil. O Git é muito legal porque ele tem mensagens que são bem informativas. Uma outra lição que é importante é a gente aprender a ler mensagens de erro. E na maior parte das vezes elas não são muito informativas, mas as do Git são, e isso é muito legal. E aí o Git status, ele mostra em que pé você está. Então, assim, se sempre faz um Git status, isso não tem hora certa de fazer, é bom fazer antes ou depois de cada coisa para ver se o que você acha que você fez de fato foi feito. Então, o Git status check em que pé você está no repositório. Git pull é o comando que você faz do seu local para fazer uma atualização do remoto. Então, você está puxando tudo que está no remoto para o seu local. Git add é o comando que você faz para adicionar um arquivo novo ou mudanças a arquivos monitorados. Nesse momento, você só adicionou o arquivo e deixou ele ali numa staging area. O seu arquivo só vai ser marcado por um commit. Então, commit que é o verbo-chave aqui. A gente não tem uma tradução, a gente fica falando commit, né? E aí o git commit, tracinho M, e entre parênteses uma mensagem. Aqui eu coloquei uma mensagem informativa, só para exemplificar que é bom a gente colocar uma mensagem que seja informativa, e como a gente tem o controle de versão e a gente sabe linha a linha o que a gente modificou, e a gente tem o controle do histórico, então assim,
modificação na linha 17 em 20 de maio. Isso é bem pouco informativo, porque isso o Git já te dá. Então, o que a gente fala aqui é que é importante mais do que o que você está fazendo, por que você está fazendo, e aí o grande desafio é conseguir ter mensagens curtas, né? Porque também aí o Git reclama se você não pode escrever, quer dizer, você pode escrever 5 parágrafos, mas enfim, não é para isso, né? É para ser uma mensagem curta que seja facilmente rastreável. E aí o Git push, que é o que atualiza o seu local para o seu remoto. Quando a gente está trabalhando em mais de uma pessoa, é super importante começar o dia fazendo pull, porque você atualiza o seu remoto. E aí fazer commits frequentes e fazer push. E sempre antes de fazer commit, fazer um pull, porque se tem mais gente trabalhando, pode ter mudanças. E assim, uma das maiores fontes de erro é quando você faz um push sem ter feito pull. Não dá problema, é sempre possível corrigir, mas todo mundo, você fica estressado, mas fica qualquer coisa. E assim, a integração do Git com os projetos de RStudio são super legais. Então aqui eu tenho um exemplo, eu vou mostrar esse código mais para frente, aqui não importa o conteúdo, importa que eu estou aqui na linha 30, eu tenho a legenda do eixo Y no meu gráfico. E aqui eu coloquei casos por 100.000 AB. Aí eu achei ruim esse AB pontinho, então eu quero escrever habitantes, então eu fui lá e escrevi habitantes. Então eu modifiquei a minha linha 30. Quando eu faço essa modificação, aqui eu tenho minha janela do RStudio, na minha aba Git, ele já me mostra um M de que esse meu arquivo, eu fiz uma modificação no meu arquivo que chama 02 graph. Ele já mostra que esse arquivo foi modificado. Se eu clicar nele, é o que seria o comando git add. Tá? E aí, se eu clicar na janela de commit, ele me abre essa janela. E essa janela é muito legal, porque ela mostra o quê? Ela mostra em vermelho tá o que estava no passado e em verde o que eu coloquei. Então, ele mostra claramente qual que é a diferença. Se você modificou muita coisa, ele vai carregar todas as coisas que você colocou, e aí aqui você pode colocar a sua mensagem de commit. Aqui, assim, era uma mensagem uma mudança muito pequena, eu escrevi uma mensagem que, assim, não é muito informativa, porque é óbvio, mas, enfim, foi o que foi. E aí eu posso clicar aqui e fazer o commit. Quando eu faço esse commit, ele aparece aqui na minha aba de Git, ó, que o meu branch, que é o ramo que eu estou trabalhando, ele está na frente do master, o orange master é o meu remoto, por um commit. Então, eu preciso o quê? Preciso agora fazer um push. E aí, eu pego e posso apertar esse botão, que é a seta para cima, é para fazer o push, e foi. Se eu fosse fazer isso pela linha de comando, eu faria, começo fazendo um pull, né? Mesmo trabalhando sozinha, é bom sempre atualizar. Aí eu adiciono o meu arquivo, minha modificação, que é o equivalente no RStudio a dar o clique. Eu faço o git commit com a minha mensagem e eu faço um push. Tá? Eu posso fazer isso. Isso é super simples de fazer. Dentro do RStudio a gente tem um terminal também. Você pode abrir um terminal por fora. Quem não usa RStudio pode usar o seu editor de preferência e sempre tem um plugin de Git nos editores, VI e Max. Enfim, é simples. Eu gosto de colocar. Eu acho que a janela do RStudio ajuda bastante, mas a janela também não funciona se a gente não sabe o que está fazendo. E para mim é mais fácil entender os passos olhando para os comandos. Então, aqui tem as duas formas. E aí, o que você precisa para usar Git? A primeira coisa é não ter medo e, enfim, é uma plataforma que está permitindo errar. A segunda é ter uma conta em algum desses serviços, né, de GitHub, GitLab, Bitbucket, instalar o Git no seu computador, configurar uma chave SSH, que isso vai ser feito tanto no seu serviço remoto, o GitHub, por exemplo, como no seu computador local. No RStudio a gente faz isso no Global Options. No curso que a gente dá no Jardim Botânico, a gente faz isso com mais calma, né? Hoje o objetivo só é mostrar a potencialidade do uso do Git. Então aqui tem um link para uma aula e para um tutorial que são super legais. Não é só porque a gente fez, mas funciona. A gente tem lá nesse curso, já tem 2 edições do curso, e as pessoas terminam o curso com um repositório de Git, com um projeto de análise de dados. Entender que a gente vai aprender Git errando, e acho que assim, a gente acaba se confundindo muito quando a gente... o Git tem uma opção de reverter, e reverter, assim, é sempre um jeito fácil de fazer uma lambança. Então, uma coisa que eu acho que é uma boa dica é não se preocupar de estar se expondo. Então, assim, a gente comete erros, a
às vezes toma decisões equivocadas nos códigos. Então, assim, não precisa esconder o desenvolvimento do trabalho. Acho que ser sincero com você mesmo, com seus colegas, não tentar ficar indo e voltando na história, isso a gente sabe pelos filmes de ficção que nunca dá certo, e permitir errar e recomeçar. Se deu tudo errado, você pode apagar seu repositório Git e começar de novo. Não precisa fazer isso, você pode clonar de novo, sei lá, tem várias maneiras de recomeçar, mas você sempre consegue lidar com o que está dado. E eu vou mostrar então aqui como que a gente pode fazer um fluxo reprodutível com o pacote. Então, aqui no GitHub da nossa organização livre, eu criei um repositório que se chama RGit, e que é o repositório que a gente está usando aqui. Então, o pacote Corona BR é um pacote que eu, Andréa, que está aqui, né, já falei dela, e o Carlo, que é nosso colega, montamos para fazer raspagem de dados e de diferentes fontes. Então, a gente está pegando do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem mudado muito, então a gente incorporou também para puxar os dados do Brasil.io, que é uma organização sem fins lucrativos, que trabalha com transparência de dados. Eles têm projetos muito legais. E eles fizeram um esquema para puxar os dados das secretarias dos estados e para suprir essa falta de transparência do governo federal, e a Johns Hopkins University, que tem juntado dados do mundo todo. Nosso objetivo, então, é facilitar o acesso a dados de diferentes fontes. Eu vou falar um pouquinho de todas as ressalvas que a gente tem que ter ao olhar para esses dados, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante responsabilidade com lidar com esses dados. Os dados deveriam ser abertos e acessíveis, e a gente vê que tem muitos entraves e muitas discordâncias. O fato do dado estar disponível não significa... o dado está em algum lugar não significa que ele está, de fato, disponível, não significa que está acessível. A ONG Open Knowledge Brasil tem trabalhado com transparência, aqui tem um link, eles têm avaliado estado a estado a transparência. Então, assim, se o Estado está disponibilizando dado em PDF, né, isso não é suficiente para transparência. Tem uma questão que a gente precisa de microdados, que são dados, assim, pessoa a pessoa, para conseguir ter qualquer análise a respeito da epidemia. Isso não tem sido disponibilizado pela maioria dos estados, enfim. Então, e a gente entender que não é porque a gente tem o dado que toda análise que pode ser feita deve ser feita. A gente tem que pensar com muita cautela em como a gente usa, como a gente analisa e como a gente compartilha esses dados. Lembrar que cada dado diz respeito a uma pessoa, e a gente tem que ser respeitoso com isso. Para a COVID e a síndrome respiratória aguda grave, tem duas questões super importantes, que são subnotificação e atraso. Então, a gente sabe que tem pouco teste no Brasil, então a notificação não corresponde à epidemia, e tem um atraso com que as notificações de casos e de óbitos entram no sistema. Eu vou mostrar como que a gente consegue visualizar isso. Então, o dado, ele não reflete de fato a epidemia, mas ele está refletindo a notificação, e essa notificação é subnotificada e tem atraso. A gente tem inconsistência em dados reportados de diferentes escalas. No município é um dado, no estado é outro, na esfera federal é outro. No Rio de Janeiro, aqui tem um link para uma matéria do Globo, que mostra que tem uma discrepância de 1.000 óbitos, né, uma matéria de ontem, entre o dado municipal e estadual. E como que a gente começa um trabalho de análise de dados? A gente começa com um repositório com pastas. Então, aqui eu estou mostrando como está o repositório remoto, que são aquelas pastas, o código, docs, onde eu vou guardar os meus relatórios, figuras, output, aqui eu tenho meu git ignore, aqui eu tenho meu projeto e meu readme. E no RStudio eu vou ter isso, tá? Então, eu tenho a mesma estrutura, porque é exatamente uma cópia daquele remoto. E como que é a minha estrutura de pastas? Eu tenho aqui no código, né? Eu falei que vale a pena a gente pensar em como a gente faz isso. Então, ter nomes que sejam bons, não só para as pastas, mas para os arquivos. Uma maneira que a gente gosta de trabalhar, que funciona muito bem, é numerando os códigos. Então, eu tenho um primeiro código que faz o download dos dados. Esse download, ele gera um output que é um CSV, que está nessa pasta output. E aí eu tenho uma numeração também. Então, eu sei logo de cara, se eu abrir a pasta output, que o meu 01, ele veio do meu código 01. Claro que eu posso abrir o código e descobrir que código que exportou aquele arquivo, mas é muito mais fácil se isso está mais explícito, né?
assim, é pensar que a gente está explicando o básico mesmo para a gente mesmo e para os nossos colegas. Aqui eu tenho o script 2, que é o gráfico. Desse script 2, ele está gerando uma figura, que eu também chamei de 2, com um nome que eu quis aqui. E eu tenho o script 3, que faz uma análise chamada nowcasting, quer dizer, ele não faz essa análise, mas ele está lendo um dado que fez essa análise para a gente ver como é que fica. O nowcasting é um método para corrigir pelo atraso da notificação, né? A gente não tem muito o que fazer com a subnotificação, mas o atraso a gente consegue corrigir. Aqui em Docs eu tenho um relatório simples em R Markdown e é isso. Então eu vou rodar os códigos que estão nesse repositório. Então, o meu primeiro código é o 01 download de dados. Uma coisa que é legal fazer também é tentar documentar ao máximo. Então, assim, os comentários no meio do código ajudam bastante. Eu gosto de ter um cabeçalho que, sim, diz o que faz. Nunca é demais, assim. O script chama download de dados e a minha descrição é que ele faz download de dados, mas tenta detalhar um pouquinho mais. Aqui eu estou usando o nosso pacote, CoronaBR, ele não está disponível no CRAN, então a gente tem que instalar usando um outro pacote, que pode ser o Remotes. Então, aqui ele tem uma função install GitHub e eu dou o caminho do repositório do GitHub onde está o pacote, eu consigo instalar e aí eu carrego, como eu carrego qualquer pacote, usando a função library CoronaBR, carreguei o pacote. Eu vou usar aqui uma função que é getCoronaBR, ela faz o download dos dados do Brasil IO, que são os dados por secretaria estadual, que é onde eu tenho o dado do município, porque o dado nem da John Hopkins, nem do Ministério da Saúde, eu tenho dado para o município. Então, eu vou puxar do Brasil IO, e aí aqui eu tenho um argumento, file name, que eu estou dando um nome, que aqui eu quero dar o nome correspondente ao script que eu estou, e eu preciso do código do IBGE do nome do município. Os municípios têm nomes que podem ser muito complexos, com espaço, com apóstrofe, com cedilha, com tio, com uma série de coisas. E para evitar problemas de codificação, o IBGE tem um geocode, que é um identificador único, né, para os municípios e estados. Então, a gente usa esse geocode para puxar para o município. Então, enfim, tem várias bases que tem esse geocode, você consegue achar fácil. Aqui é o do Rio de Janeiro. E aqui eu baixei o dado e guardei num objeto chamado RJ. Aqui eu estou fazendo a inspeção desses dados, então eu estou aplicando a função head ao meu objeto RJ. Aqui eu vejo as 6 primeiras linhas, por padrão, e aqui eu tenho todas as colunas que tem no dado, né? Tem uma coluna que é a data, o estado, a cidade, aqui vai ser sempre Rio de Janeiro, aqui place type é se é cidade ou estado, porque eles podem dar o dado já consolidado por estado. Eu tenho os confirmados, as mortes, essa coluna diz se é a última entrada no sistema, população estimada, o geocode, e aqui tem um dado que já é proporcional à população. É super complicado fazer qualquer comparação com esses dados, tem uma série de questões, enfim, tanto de epidemiológicas como sociais que tornam difíceis comparações entre diferentes municípios, estados e etc. Mas se a gente for olhar, querer comparar assim, visualmente, rapidamente, entre locais, é sempre bom olhar para o dado proporcional à população. Proporcional a 100 mil habitantes é uma maneira mais usual de fazer isso. E tem a taxa de mortalidade. Se a gente quiser inspecionar um pouco mais desse dado, aqui eu estou pedindo qual que é o range, o intervalo da minha coluna data. E aqui eu vejo que é de 6 de março a 25 de maio, então esse é o intervalo de tempo que eu tenho as notificações. O dado do Brasil IO, ele mostra os casos acumulados, né? Então, se eu pedir o máximo da minha coluna de casos confirmados, eu vou saber quantos casos acumulados eu tenho. Tem outras formas de saber isso, eu poderia ver qual que é o valor de confirmados na data 25/5, por exemplo, mas aqui eu posso mais rapidamente olhar só para o máximo. Eu posso ver também o máximo proporcional à população e o máximo de óbitos, né? Aqui o máximo isso são os casos acumulados, então, assim, inclui também pacientes que já foram recuperados de Covid, que o município tem estimado entre mais ou menos 19 mil. Então, não significa que a gente tem, nesse momento, 22 mil pessoas no Rio de Janeiro com Covid, mas que a gente já teve, no Rio de Janeiro, 25 mil pessoas com Covid. E aqui os óbitos é que o governo estadual está estimando 2.800, e aqui a gente tem que sempre tomar cuidado com esses dados.
saiu ontem essa matéria no G1 que a Prefeitura do Rio de Janeiro mudou o método, então tem uma diferença de mais de 1.000 óbitos entre o município e o estado. Então, enfim, tem uma série de pessoas e entidades discutindo essas discrepâncias e, enfim, a gente tem que tomar cuidado com o dado e entender como que são feitas essas entradas para poder fazer qualquer interpretação. Aí eu tenho um segundo script de gráfico. Por que eu estou separando num script? Meu primeiro script, ele faz um download, ele faz uma requisição web. Eu não quero, se eu quiser fazer só um gráfico depois, ter que fazer de novo download e aí eu faço um gráfico. Uma das questões principais quando a gente está falando de reprodutibilidade é ter um fluxo de trabalho que é modular. Então, a modularidade ajuda e muito. E a gente não tem que começar desde o zero toda vez que eu for fazer uma análise. Então, a gente nunca vai ter um script que tem 1.000 linhas. A gente vai ter scripts menores que executam passos e aí a gente tem que pensar muito bem o que é o arquivo de entrada, o que é output que é necessário. Então, nesse caso, eu estou gravando o output, que é o dado bruto, já do município do Rio de Janeiro. Quer dizer, não é, enfim, é o dado bruto, mas nesse caso é o output que veio é o dado de entrada do meu gráfico. Então, ele é o output do script anterior. Então, eu vou carregar aqui uma biblioteca que é o ggplot2, que é para fazer gráficos. A gente consegue fazer gráficos no RBase mesmo, sem carregar nenhum pacote. Coloquei aqui o ggplot2 porque ele, com menos comandos, você consegue ter um gráfico mais limpo e bom assim, para visualização e publicação. Então, aqui eu vou ler o meu output e aí aqui que importa os caminhos, né? Então, quando a gente está trabalhando com o nosso projeto de RStudio, o projeto de RStudio está na raiz do nosso repositório, né? Então, onde eu tenho todas as minhas pastas. Se ele está na raiz e ele tem que ler um arquivo, ele vai ter que entrar na pasta output e daí ler o arquivo. Então, aqui, quando eu vou fazer o meu read CSV, que é a função que vai ler o meu arquivo CSV que está na minha pasta, eu vou usar o caminho completo. Então, eu tenho que dizer que ele vai entrar na pasta output e ele vai entrar no CSV. Eu não preciso mudar de diretório para o diretório onde está o output. Eu vou continuar sempre trabalhando na raiz e a gente vai usar caminhos relativos, tanto para ler como para exportar os dados. E aqui, o que a gente fez também, pensando nessa questão de reprodutibilidade, é cada vez que você baixa o dado, o pacote ele salva automaticamente um arquivo de metadado, que contém informações bem básicas, mas para ficar mais fácil a gente puxar informações de fonte, do intervalo ou do dia que você fez a requisição. Então, se a gente olhar esse metadado, é um arquivo CSV que tem uma linha só. Então, ele tem uma primeira coluna, que é o intervalo. Então, aqui ele diz o intervalo de tempo, que é a data mínima e máxima que tem na base. A fonte. Então, aqui a gente tem a fonte, que é o Brasil IOI, porque também a gente permite que o pacote baixe de diferentes fontes. E a data do acesso. Tá? Porque muitas vezes a gente faz um relatório, a gente precisa colocar quando que a gente acessou, né? Ou qualquer análise que a gente faz, né? A gente sempre vai precisar dessa data e ficar catando isso depois é sempre difícil. Aqui, quando a gente faz o download e a gente vê o objeto no R, ele já tem uma certa formatação de colunas, mas quando eu estou lendo pela primeira vez de novo, eu vou precisar fazer uma formatação bem pequena na coluna de data, porque quando eu pergunto, aqui essa função class, ela me retorna a data de um objeto. Então, eu estou perguntando aqui qual que é a classe da minha coluna data do meu objeto DF. E aqui ele diz caractere, mas isso é a data, e eu preciso que o R entenda como data, e o R trabalha super bem com datas. Então, eu só preciso fazer uma conversão, dizer que a minha coluna data, ela é sim data. Tá? E aí aqui eu estou só checando e, beleza, modificou a coluna para data. Com isso, eu posso fazer um gráfico, e aqui eu estou usando o ggplot. Uma das funcionalidades do ggplot é você poder salvar o seu gráfico num objeto. Então, eu estou aqui guardando num objeto todos os meus comandos de plot. Tá? Então, aqui eu vou fazer um ggplot, né, vou fazer um gráfico do meu objeto DF. Então, aqui eu coloco o meu dado. No eixo X eu quero a data, no eixo Y eu quero os confirmados por 100.000 habitantes. Eu quero ter um gráfico de linhas e pontos. Então, eu vou primeiro adicionar um geomeline. Eu estou aqui mudando a cor para vermelho e botando uma transparência nessa linha. Eu vou continuar adicionando comandos, então eu continuo com esse mais aqui. Aí eu vou adicionar os pontos, porque eu quero linha e ponto no meu gráfico.
E aqui também estou mudando a cor para vermelho. Esse comando eu quero mudar como que é o rótulo da data, porque por padrão, isso fica no padrão é, ISO, né, na verdade, que é ano, mês e dia. Eu quero só dizer o dia e o mês. Isso é o que esse código está dizendo, é o formato que eu quero mostrar. E aqui o mês nas primeiras 3 letras do mês. Aqui eu estou especificando as legendas do meu gráfico, no eixo X vai chamar data, no eixo Y eu vou chamar casos por 100 mil habitantes. Aqui eu quero colocar no canto inferior direito do meu gráfico a fonte. E aí tem o argumento caption que me permite colocar isso. Eu tenho a fonte lá na minha coluna de metadados. Então, eu posso só chamar a coluna fonte do meu objeto dados e colocar isso dentro de um string de caractere. É isso que eu estou fazendo com esse paste. Esse paste cria um caractere que é fonte, o link, tá? E o link está aqui nesse objeto. E aqui eu estou colocando um título e eu estou adicionando esse tema para fazer uma limpeza no padrão do ggplot, que por padrão ele tem um gráfico com linhas muito fortes e cinza de fundo, que é muito ruim. Então, a gente vai só fazer uma limpeza e a hora que eu chamo o meu objeto P, que é onde eu gravei o gráfico, eu tenho esse gráfico aqui. Então, eu tenho uma linha que é um pouquinho transparente e eu tenho meus pontos em vermelho, eu tenho aqui a fonte que eu puxei lá do meu objeto de metadados, eu mexi nos eixos e no título. O que eu vou fazer é exportar esse gráfico, porque eu quero de novo, ter um fluxo modular e colocar esse gráfico num relatório. Então, esse script, ele vai ter um output e vai exportar. E aí eu vou usar essa função PNG, que ela funciona. Você declara a função com o nome do arquivo. Aqui eu coloco a resolução para ficar em 300 dpi, que é uma resolução boa. Aqui eu estou definindo largura e altura em pixels. Aqui eu coloco o nome do meu objeto, né? Ou pode ter o comando, mas como eu já guardei o comando num gráfico, eu posso só chamar o objeto. E esse dev-off que ele conclui a inclusão do seu objeto dentro do arquivo. Tá? Você não vai ver nada na sua janela de R acontecer. O que você vai ver é que na sua pasta figs vai ter agora o seu objeto gráfico. Aqui é um parênteses só para a gente pensar assim, nesses dados brutos de Covid e ter bastante cautela com isso. Então, a gente tem 2 problemas, né, que é a subnotificação e o atraso na entrada de dados no sistema, tanto para casos como para óbitos. A subnotificação a gente não tem muito o que fazer, mas o atraso a gente pode modelar esse atraso e calcular, né, usar técnicas estatísticas para modelar esse atraso. Esse é parte do trabalho que a gente tem feito no Observatório Covid Brasil, né, que é trabalhar com essas análises de nowcast. Eu não vou mostrar, mas eu queria mostrar aqui, esse é um GIF feito pela turma do Observatório, o Gustavo e o Rafael. Aqui eu tenho as linhas das entradas de óbito no sistema, em cinza de uma determinada data. Então, vocês podem ver que à medida que eu avanço no dia 11, 13, 14, eu não aumento os óbitos só no dia que eu tô colocando, mas eu aumento os óbitos para trás também. Então, esse que é o atraso. Aqui a gente vê muito bem que tem um atraso, que eu continuo mudando, até aqui, ó, lá no 8 eu continuo mudando bem, por muito tempo ainda tem atraso. Então, quando a gente olha o dado de um dia, a gente não está olhando o recorte dos notificados naquele dia. Para poder olhar isso, a gente pode usar uma técnica de nowcast. Então, o nowcast é uma das formas de fazer essa correção pelo atraso de notificação. Aqui tem o link para o repositório do observatório, onde estão essas análises de nowcast. Aqui é um gráfico, eu estou lendo dados de uma base CIVEP GRIP. Uma questão é, por que eu não mostrei os dados já corrigidos, né? As fontes que a gente está puxando e as fontes que são disponíveis nacionais, elas não têm o microdado, que é o dado que a gente precisa, que é o dado pessoa a pessoa, e a gente precisa da informação do primeiro sintoma e da data de entrada do caso ou do óbito no sistema. Isso é feito num sistema chamado CIVEP GRIP, que é a base do governo federal que faz esse controle, que tem esse dado, esse microdado. Então, aqui tem o
o governo federal disponibilizou algumas só datas dessa CBEP gripe e a gente pôde fazer essa análise com isso. Então, isso é do dia 18 de maio. Mas aqui mostra para a cidade do Rio de Janeiro, em azul eu tenho os casos notificados e aqui em vermelho eu tenho os corrigidos pelo Nowcast. Então, a gente vê que tem uma diferença muito grande. Aqui é o intervalo de confiança para uma projeção para os próximos 5 dias e a gente não projeta para mais tempo porque esse intervalo de confiança é muito grande. E não faz sentido olhar isso para muito, muito à frente, mas isso é para mostrar a diferença gritante que a gente tem, quer dizer, a diferença que a gente tem entre corrigido e notificado, isso varia muito caso a caso, tá? E varia no tempo também. Então, quando a gente olhar os dados notificados na semana que vem, provavelmente vai estar bem próximo dessa estimativa aqui. E como que a gente pode fazer um relatório? Então, isso era só um adendo sobre os dados para a gente tomar bastante cuidado em como interpretar e lidar com esses dados. E aí, para fechar o nosso fluxo de trabalho reprodutivo, a gente vai terminar fazendo um relatório. E aí, a gente vai fazer um relatório simples com R Markdown. Aqui tem um link também para a página do RStudio, onde fala um pouquinho sobre Markdown. O que o Markdown faz é fazer a gente não vai se preocupar com formatação, a gente vai usar comandos de formatação e vai escrever texto num arquivo de texto. Tá? Isso é inspirado em LaTeX, em Markdown. Então, assim, o R Markdown é uma linguagem Markdown para a gente inserir pedaços de código. Começou com R, mas também tem como inserir pedaços de código de Python e outras linguagens também. Aqui tem um tutorial muito básico também de como começar a mexer com Markdown. Tem um tutorial, uma aula, no material do nosso curso também. O que importa é que assim, a gente vai ter comandos para fazer coisas. Assim, eu não estou num aplicativo de texto, tipo Word ou OpenOffice, sei lá, o que vocês estão usando, onde eu já vou fazer a formatação no texto. Eu vou escrever o texto e eu vou usar comandos para fazer a formatação. Então, por exemplo, em Markdown, quando a gente coloca o caractere entre um asterisco, isso vira itálico, entre 2 vira negrito. Para escrever em formato de código, eu uso o acento crase. E como eu posso fazer um exemplo com o nosso trabalho? Aqui é a cara do Markdown. Ele sempre vai começar com um cabeçalho. Esse cabeçalho é numa linguagem específica, ele vai estar separado por esses 3 tracinhos. Eu vou ter um título, vou colocar um autor, uma data, aqui o tipo de output, você pode exportar como HTML, como docx até, e como PDF. Para fazer em PDF precisa de biblioteca de LaTeX para fazer. Aqui é um comando inicial de setup para dizer se eu quero mostrar ou não os códigos ao longo do texto, e eu estou colocando esse eco igual a falsa, porque eu não quero que quando eu olho o relatório, eu olho o meu comando de R. E toda vez que eu tiver os 3 acentos, uma chave e o R, é porque eu estou começando um chunk, um pedaço de código de R. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ler o meu output e ler o meu metadado, porque é só isso que eu vou precisar para colocar números no meu relatório. Então, eu estou lendo, guardando num CSV. De novo, eu estou lendo com caminho relativo, porque eu estou sempre trabalhando na raiz do meu repositório. Então, eu coloco output e a minha pasta atribui isso a um objeto, aqui é o meu def, e o meu metadado eu estou guardando um objeto chamado meta. A gente usa o jogo da velha para fazer marcações de seção no Markdown. Aqui eu estou colocando 2 porque eu quero um subtítulo, né? Já tenho meu título ali, eu quero um subtítulo, eu coloco 2. Então, aqui eu tenho meu título. Aqui, esse colchete é como eu estou colocando o link. Então, eu quero me referenciar ao portal Brasil I.O. Isso está lá na minha coluna fonte do meu objeto meta. E aí eu posso... Essa parte é muito legal porque eu posso colocar comandos de R no meio do texto. Então, aqui eu quero colocar o link embebido para a minha fonte. E aí eu quero escrever que entre o dia tal e o dia tal, a gente tem tantos casos acumulados. Como eu vou fazer isso? Eu não vou colocar um número aqui. Eu vou puxar as colunas do meu objeto def que dizem isso. E aqui eu estou só fazendo uma formatação de data, eu estou pedindo a data mínima, e fazendo uma formatação para ficar no padrão dia, mês, ano, que é o padrão que a gente usa no Brasil. E aqui eu estou pedindo o máximo de confirmados.
E aqui é uma das formas, tem várias formas de inserir figuras no Markdown. Aqui é como a gente insere em Markdown básico mesmo. Coloco exclamação, colchete. Aqui dentro do colchete eu posso colocar o nome da figura, uma legenda. E aqui é o caminho para a minha figura, tá? Aqui eu estou colocando esses 2 pontos porque eu estou fazendo o meu arquivo de Markdown, ele lê, ele ser compilado a partir de onde ele está. E onde ele está? Ele está dentro de uma pasta Docs. E aí ele vai precisar sair da minha pasta Docs, por isso que eu estou usando 2 pontos, ponto. E aí ele entra na pasta Figs e aí ele lê a minha figura. O resultado disso é esse meu relatório. Então eu tenho um relatório que pode ser exportado em HTML, em PDF, e que aqui eu tenho, não tenho mais os comandos, estão lá no meu arquivo base RMD, ele foi compilado e gerou aqui um print do meu HTML. E aí aqui, o que está em azulzinho, ele virou um link real que eu clico e acesso o site do Brasil. E ó, aqui eu tenho as datas, aqui o número de casos e aqui a minha figura. Então, o que eu queria mostrar aqui é que se a gente trabalhar com R não garante reprodutibilidade, mas a gente já tem muitas ferramentas para conseguir trabalhar com reprodutibilidade no R. O básico disso é o R, o Git e o Markdown. Esse repositório está todo disponível. Tanto os slides estão num local, o repositório em outro, mas a gente passa isso para vocês. Aqui eu coloquei alguns links que eu acho que são essenciais. Então, aqui estou colocando o nosso curso, que é mais detalhado, tem tutorial bem mais detalhado sobre como a gente faz a configuração de Git, como que usa Markdown e etc. Aqui a Jenny Bryan, que tem trabalhado muito com essa coisa de workflows, então tem aqui o link para o que ela escreveu sobre fluxos de trabalho. E aqui ela tem um site que é só de como usar a Git com R e como a gente pode ser feliz com isso, porque quando a gente começa a aprender Git, a gente é uma relação de amor e ódio, mas a gente pode ser feliz se a gente usar isso ao nosso favor para acompanhar o nosso histórico. A Daniele Navarro, que é também uma super referência, que trabalha em R, membro super ativa da comunidade. Ela tem um material de ferramentas robustas que fala um pouco de todas essas coisas, de R, Git e Markdown. Ela vai mais além e fala de package down e blog down, como a gente faz sites e blogs a partir do R também. Muito legal o material dela. E tem a Paige Piccinini, que tem aulas em vídeo de R, mas ela tem uma aula 0, que é todo um setup de GitHub, de Git no RStudio, que também é muito legal. Então, aqui são o nosso, assim, para trabalhar com reprodutibilidade em R, precisa conhecer a Jenny, a Daniela e a Paige. A gente não conhece nenhuma delas, mas é como se conhecesse, né? E é isso, gente. Obrigada, estou à disposição para responder perguntas. Eu acho que teve uma pergunta aqui, que já sumiu, a Andréia, acho que eu vi até que ela podia responder, e ela pode responder de fato melhor que eu, que era como que se a gente instala o Git no computador, se ele já aparece no RStudio, e precisa fazer uma configuração, então você tem que vir aqui em Tools, vocês estão vendo minha tela, né? Em Global Options, e aqui a gente pode fazer no Git, você coloca aqui onde você vai fazer a sua chave e você precisa garantir que ele tenha, entendendo esse caminho, para onde está o seu executável de Git. Então, precisa fazer essa configuração. Se não está trabalhando com a RStudio, tem como fazer essa configuração por comando de linha também. Bem simples. Eu vou... Não sei, gente. Isso. Eu posso mostrar aqui só, talvez, mais uma coisa? Era só os históricos dos commits. Como o repositório está aqui, esse é o repositório que eu fiz a aula, né? A aula, o tutorial, né? Com esse passo a passo. Se a gente entrar aqui, tem os commits. Eu fiz 11 commits e tem todo o histórico aqui, tá? Não são mudanças muito grandes, eu poderia ter sido melhor
como colocar essas mensagens, mas assim, só um exemplo para mostrar como fica esse histórico. Isso pode ser visto tanto do seu computador local como do remoto, mas a gente consegue olhar, então vocês conseguem fuçar tudo, qual foi meu caminho, o caminho que eu percorri para fazer isso. E dá para ver, acompanhar as diferenças entre os arquivos. Então, é isso, gente. Obrigada. Oi, gente. Oh, obrigada, Sara, pela apresentação. E oi, pessoal, todo mundo. Eu recebi uma pergunta aqui no privado que era para ver se você podia mostrar como alguém pode criar um RMD a partir do RStudio. Tipo, aquele RMD Tá. de exemplo. Eu vou criar aqui. Então, aqui, quando a gente vem em arquivo novo, eu posso criar, tem várias opções, eu vou criar aqui um Markdown. Aqui, eu vou deixar um título qualquer, exemplo. Eu vou deixar aqui Sara mesmo, vou deixar o output para HTML e eu vou dar um OK. Eles já criam por padrão um arquivo que tem uma explicação. Então, criar esse arquivo e olhar para ele já é um grande aprendizado. Então, aqui tem os cabeçalhos com 2, aqui eu tenho um código de R que faz alguma coisa, aqui eu tenho um plot, aqui eu tenho esse echo igual a false para usar o comando de plot, mas não mostrar o comando, mostrar só o resultado, ele até explica isso. Então, o que eu preciso fazer é salvar isso em algum lugar. Vou salvar aqui. E aí eu posso simplesmente, clicar nesse botão aqui de init, ele vai compilar isso para HTML e ele vai mostrar aqui no Viewer. Então, aqui ele tem, para você ver mais, você entra aqui no Markdown, se eu fizer um summary de caso, ele me dá o sumário, né, as estatísticas de sumário, média, mínimo, os quantis, e aqui os plots, que eu estou escondendo o comando de plot e mostrando só o resultado de plot. O que eu vou mostrar aqui também, ó, se eu clicar na minha aba Git, eu criei um arquivo novo que chama exemplo, ele está aqui em interrogação, para eu poder incluir ou não no meu Git. Aqui eu estou no diretório onde eu estava fazendo a minha apresentação também está aqui em Markdown. Eu usei um pacote de R para fazer essa apresentação e uma formatação com a paleta de cores da Relays, que isso já estava feito para alguém, eu adaptei um pouquinho. E aqui esse exemplo você pode, se eu clicar aqui, ele vai me perguntar e, enfim, posso fazer isso. Acho que tem alguém falando. Oi, gente. Acho que Priscila vai vir aqui dar um fechamento. Eu sei que meu microfone está ativo, gente. Desculpa. Ah, sim. Bom, gente, Sara, muito obrigada pela apresentação. Gente, eu não sabia Git e agora eu super aprendi várias coisas. Muito obrigada mesmo. Todo mundo aqui está no chat super elogiando, muito didática, de verdade, assim, foi muito bom. Muito obrigada. Você quer, Sara, mostrar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Eu acho que não, assim, eu acho que a gente vai, enfim, tudo isso vai estar disponível e acho que talvez mostrar aqui só no Git, acho que tem outras funcionalidades, aqui tem, por exemplo, issues que eu posso colocar, olha, um bug no código, alguma coisa, então, assim, também é uma forma de se comunicar, né? Eu acho que a gente começa a ter vários canais de comunicação e, sei lá, issues de GitHub também é uma delas, né? Então, enfim, acho que para começar a mexer com Git também vale a pena olhar repositórios de pessoas, de pacotes, de coisas, e isso ajuda também bastante. Tem várias funcionalidades aqui. Gente, então, muito obrigada, Sara. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí no chat, eu sei que o microfone de vocês está mutado. Eu desmutei o microfone das assistentes. Agora, se alguém quiser falar, gente, é só desmutar o seu próprio microfone, tá? Gente, quem quiser falar então, agora é o momento. Pode abrir o microfone, abre o coração aí. E a gente está também nas redes sociais. Eu acho que também deixar aqui o recado que para quem está no Rio e quiser saber mais, entre em contato com a gente, que a gente está também à disposição. Sara, eu vou aproveitar esse finalzinho e mostrar as nossas redes sociais de novo, tá? Isso, então, mostra. Tudo bem?
Claro. Vou pegar aqui. Eu vou parar aqui de compartilhar, porque eu acho que senão você não consegue. Não sei. Vou botar aqui nossas redes sociais. Então, gente, é isso. Eu fiquei muito feliz de ver tanta gente, né, participando, né, Sara? Muito feliz de aprender. Muito legal. Eu fiquei assim, eu desconcentrei em alguns momentos que eu tava com o chat aberto, assim, aí, mas enfim, muito legal ver várias pessoas aqui. A interação da galera, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. E a gente se vê no próximo. Sigam as nossas redes sociais. Eu falei mais cedo, né? A gente vai disponibilizar todo esse material, todos esses links que a gente falou hoje, né? A gente vai mandar para vocês depois também. Então, podem ficar despreocupadas quanto a isso. Podem seguir nossas redes sociais, mandar e-mail no Final de Fumaça, manda mensagem. Quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, pode mandar mensagem também que a gente coloca lá, a gente troca uma ideia lá às vezes. E é isso, até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais, a gente também compartilha muita dica de eventos de outras salas do Aleiros, outros eventos de outras comunidades também. Então, é isso. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidem na medida do possível. E casa. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Em casa, por favor. Fiquem em casa, como os gráficos da Sara já nos mostraram. Por favor, gente. Vocês viram aí. Dados reais, né? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo pela presença e se cuidem. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada.